Bem, irmãos, como eu avisei, eu gostaria de estar desses dias meditando com os irmãos sobre a carta aos Hebreus, né? E aconteceu um fato, né? Hoje de manhã, quando eu cheguei na casa do irmão Ayrton, quando fui descansar um pouquinho depois da viagem, que nós chegamos 6 horas, né? Aí eu me lembrei que eu esqueci as transparências todinha lá em casa. Eu fiz umas 13 ou 14 transparências com estudos, né, do livro que ajudam, né, a visualizar, né? Mas amanhã eu vou comunicar para a gente ainda receber, né, a tempo de poder mostrar para os irmãos. Né? Mas nós vamos estar focalizando a nossa atenção aqui nessa carta aos Hebreus. Os irmãos podendo ler, né, durante a semana, tá em casa e quero convidar os irmãos para nós lermos no último capítulo. Capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 20. 13, verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então aqui nós temos uma palavra na conclusão dessa carta, nos informando o que é que nós temos dentro da chamada carta aos Hebreus. Obrigado. Ele diz aqui que é uma palavra de exortação. Né? E ele diz, escrevi resumidamente 13 capítulos. Tá? Então, irmãos, essa é a carta aos Hebreus que nós vamos estar estudando. Né? Uma carta de exortação. Vamos orar e depois nós vamos prosseguir. Pai, nós confessamos a Ti, Senhor, que continuamos na mesma posição, Senhor. Conhecedores e reconhecedores da nossa incapacidade e indignidade de tocarmos na Tua palavra, Senhor. Mas o fazemos aqui, Senhor, com temor e tremor, contando com a Tua grande e sempre presente misericórdia. Mas sabedores, Senhor, que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor nos conduza pela coluna de nuvem e de fogo. O Senhor nos conduza pela Tua palavra. Que o Senhor permita que nós possamos ver aquilo que o Senhor deseja que nós vejamos. Nessa oportunidade na carta aos Hebreus. Senhor, de acordo com o nosso nível, a nossa capacidade de entendimento, de apreensão. Mas, Senhor, muito mais do que isso, pela Tua bondade e misericórdia. Senhor, não temos capacidade de falar, não temos capacidade de ouvir. Mas oramos pedindo que o Senhor nos dê unção para falar e unção para ouvir. O Senhor nos leve, Senhor, a praticar. Damos graças porque o Senhor é o grande pastor das ovelhas. E é o Senhor que vai nos aperfeiçoar para toda boa obra. Para fazermos aquilo que é o bem diante do Senhor na Sua presença. Senhor, nós queremos hoje que o Senhor realmente trabalhe em nossa vida, como essa carta nos mostra de maneira tão clara. Porque temos algo para o futuro, Senhor. Senhor, há algo em vista, Senhor, que é a Tua manifestação como supremo pastor. Senhor, como grande pastor, nós sabemos que o Senhor está disposto, preparado para nos aperfeiçoar para toda boa obra. Mas como supremo pastor, o Senhor nos dará a coroa da glória. Por isso, Pai, permita que
nesses dias, nessas meditações, na nossa comunhão durante o dia. Senhor, e cada irmão em sua casa, no seu tempo livre, lendo, Senhor, o Senhor possa trazer a riqueza da Tua palavra para nós. Senhor, mais uma vez nós oramos pedindo, tira os nossos olhos dos vasos, dos instrumentos que o Senhor usa, Senhor. Pai, que nós possamos ter a alegria de chegar no final dessa reunião e não temos olhos para ver a mais nada a não ser Jesus somente. É o que nós pedimos de todo o nosso coração. No nome do Teu Filho amado. Amém. Amém, Senhor. O hino que os irmãos cantaram é um hino muito próprio, né? Ele praticamente fez um estudo da carta aos Hebreus e eu quase que falei, acho que eu vou deixar os irmãos só com o cântico, né, do hino aí, porque ele já falou sobre os anjos, já falou sobre Moisés, já falou sobre, né, Josué e sobre o Arão. Então, realmente ele já abriu bastante para nós essa carta, né, aos Hebreus. Mas para os irmãos que não estão familiarizados com essa carta aos Hebreus, os estudiosos dizem que a carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, é o escrito mais elevado que nós temos na Bíblia. Ou seja, o escrito que falou de coisas mais altas, mais grandiosas, mais elevadas, pensando no nível de si, em relação a Deus, não é? As coisas celestiais. Ali tudo é alto, é sentado nos lugares celestiais. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais, né? E os principados e potestades, né, nos lugares celestiais, eles vão conhecer também agora a multiforme sabedoria de Deus através da igreja, né? A carta que é considerada pelos estudiosos, que é a mais profunda, ou considerada talvez como o livro mais profundo da Bíblia, porque trata na questão da experiência, né? E de uma vida quebrada, de uma vida que foi tratada por Deus, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas o livro mais sério da Bíblia, irmãos, é a carta aos Hebreus. Não há outro livro tão sério quanto a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, o escritor, né, que pelas indicações que a gente encontra aqui, né, respeitando aqueles irmãos que não aceitam, né, mas alguns autores de muito peso nos levam a crer que quem escreveu foi Paulo. Alguns acreditam que, como ele estava escrevendo uma carta, que os irmãos sabem, essa carta ela não tem o título aos Hebreus, né? Assim como a carta também aos Efésios não tem escrito aos Efésios. É uma carta circular, né? Existe uma outra carta, que é a carta que foi escrita para os Laodicenses, que Paulo menciona, também não... né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios também desapareceu, porque na primeira carta ele diz, já por carta vos tenho escrito. Então ele está escrevendo a primeira. Então a primeira, na verdade, é a segunda. E a nossa segunda é a terceira. Então nessa carta aos Hebreus, alguns acreditam que ela foi realmente endereçada a um grupo de pessoas que eram de natureza, né, de nascimento de Israel. Né, eles eram hebreus e haviam aceitado o Senhor Jesus e se tornado cristãos. Muitas de que o que ele está falando aqui é para pessoas salvas e pessoas que conheciam as coisas de Deus. Né? Não eram simplesmente pessoas iniciantes. Né? E o que está acontecendo? A própria palavra de Deus nos diz que o ministério da incircuncisão foi dado a Paulo. Ou seja, Paulo tinha uma pregação, uma ministração da palavra de Deus em que ele pregava mostrando que não há necessidade de circuncidar no sentido físico. Isso aí era um sinal, um pacto que Deus fez com Abraão, mas que teve o cumprimento na pessoa de Cristo e naquilo que ele faz na nossa vida, de cortar a carne fora, que é o símbolo da circuncisão. E a Pedro foi confiado o ministério da circuncisão, ou seja, Pedro e João, eles se voltaram mais para aqueles que eram de natureza israelita, que eram judeus. E Paulo se voltou mais para os gentios. Por isso tiveram aquele encontro lá em Atos capítulo 15, né, que foi para definir uma situação, né, não é aquilo, alguns dizem que era um concílio, mas não era um concílio, que foi uma reunião lá dos apóstolos, dos presbíteros da igreja,
Porque onde Paulo ia pregar o evangelho para o gentio, vinha um grupo de judeus lá de Jerusalém. E estavam querendo levar as pessoas de volta para o judaísmo. Ou seja, não, você pode crer em Cristo, não tem problema, isso é muito bom, mas você tem que circuncidar e guardar o sábado. Aí teve aquela reunião para poder definir o que seria pregado para eles, que os judeus não viessem atrás, desfazendo o trabalho de Paulo, de Silas e tantos outros. Então, irmãos, quando essa pessoa escreve essa carta e não menciona o nome, não foi dito que ele começa havendo Deus outrora falado. Quando ele não menciona o nome, alguns acreditam que se fosse o Paulo escrevendo essa carta, ele estivesse escrevendo uma carta para esses hebreus, eles não receberiam, mesmo sendo irmãos. Porque os irmãos sabem, o preconceito é muito grande. Aquilo que uma pessoa cria anteriormente, até hoje os irmãos sabem, alguém ele tem uma prática cristã, né? Seja lá com o ponto de vista da denominação ou de uma verdade bíblica. E ele vive aquilo durante 10, 20, 30 anos. Quando você prega uma coisa nova, para ele abandonar aquilo é muito difícil. Não é fácil deixar. Aí os irmãos lembram que como o Senhor Jesus tinha prometido para Pedro que daria para ele as chaves do reino, e chaves é plural, isso significa pelo menos 2 chaves, né? Então o Senhor queria mostrar para ele que ele haveria de abrir a porta para 2 grupos de pessoas. Só que para uma ele abriria muito fácil, que foi no dia de Pentecostes. Ele enfiou uma chave e abriu a porta do evangelho da salvação para o judeu. Mas agora ele tinha que abrir a porta para o gentio. E para ele poder abrir essa porta, se o Senhor falasse com ele, vai lá na casa do Cornélio, ele não iria de jeito nenhum. Porque para ele o gentio era cão, né? Era imundo, era incircunciso. E aí o que aconteceu? O Senhor deu aquela visão para ele do lençol que descia do céu, cheio de animais imundos, né? E que os irmãos aí dizem, né? Porque na nossa tradução não tem essa palavra, mas nas traduções em inglês e no original tem, que ele foi a única pessoa que Deus falou com ele, mata e come, ele falou, não, Senhor. Né? Os irmãos dizem que ele falou, not so, Lord. Né? Não, Senhor, de modo nenhum. Na minha boca nunca entrou coisa imunda. É isso? E aí o que Deus está querendo mostrar para ele? Que ele estava querendo mostrar para ele que aquele lençol cheio daqueles animais imundos lá mencionado no Levítico, na verdade era o Cornélio com a família dele. E aí logo que ele acabou o lençol desceu 3 vezes. E olha, irmão, o lençol cheio de animal imundo. E desceu do céu. E voltou para o céu. E Deus falou com ele, não tornes imundo aquilo que Deus purificou. Tá vendo? Então, irmão, isso, irmão, tem um significado muito maior do que nós podemos imaginar. Muito maior. E aí, na mesma hora, toque, bater na porta lá e alguém perguntando, onde é que mora o Simão aqui? Disse, é aqui mesmo. E aí, quando ele viu aqui, disse, chegou os animais imundos lá do lençol. Com os estão embaixo. É só desse jeito que ele iria lá, irmão. E aí o que aconteceu? Ele foi no capítulo 10. Aí tem mais um capítulo 11 de Atos, que foi a explicação dele para a igreja de Jerusalém. Que quando ele chegou lá, o pessoal conhecia, mas como é que você entra na casa de um homem circunciso? Você se contaminou. Mas o Senhor me mostrou que não é para chamar comum aquilo que Deus purificou. Então, irmão, por essa razão, alguns acreditam, né, que ele omitiu o nome dele por própria orientação de Deus. Né? Se realmente é o Paulo. Eu creio que é o Paulo. Por quê? Quando nós lemos Atos capítulo 8, os irmãos lembram que diz que houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. Então essa palavra é importante. Tá vendo? A palavra disperso. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Então a igreja, os irmãos, foram espalhados. Porque Deus tinha dito, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, não é isso? Samaria, e aí você pode ler o livro de Atos, é exatamente dessa forma. Começa em Jerusalém, vai para a Judéia, depois capítulo 8 vai para Samaria, e depois para todo o confim da terra. É assim que vai acontecer. Então veja, irmãos, desculpe, me faltou aqui, da sequência do que eu ia falar, desculpe. Assim, o Pedro é uma pessoa preconceituosa, muito preconceituosa. Ele não vai aceitar facilmente, nem ele nem o João. Então o Senhor está dizendo que eles têm que pregar o evangelho dessa maneira, anunciar para eles o evangelho
que o Senhor está entregando para eles. Então Pedro, por causa do preconceito, ele não aceitaria de maneira nenhuma. De modo nenhum ele aceitaria. E aí o Senhor teve que mostrar para ele. É tanto que quando chega lá em Samaria, aí eles ouviram falar, ó, Samaria recebeu a palavra de Deus, foram para lá. Então tem que chegar lá, né, para ver o que está acontecendo. Aí chegar Deus estava fazendo. Aí tiveram coragem de impor as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Né? Então, alguns dizem que isso aí era para quê? Para fechar a boca deles, que o evangelho também era dado para o samaritano. Porque o samaritano era diferente do Cornélio. Ele era um judeu misturado, né? Contaminado. Misturado. Houve uma mistura lá quando foram levados, as 10 tribos foram levadas lá para a Síria e depois alguns retornaram, aquela mistura todinha que estava acontecendo. Então, irmão, o fundo da carta aos Hebreus é que o Senhor está advertindo aquelas pessoas que haviam aceitado o Evangelho, mas agora não viram acontecer aquilo que estavam esperando. E esses irmãos a quem ele está dirigindo aqui, né, realmente eles estão passando um grande problema. Né? Assim, desculpe, realmente a gente às vezes perde a palavra dispersão. Né? Que houve uma perseguição contra a igreja em Jerusalém. E aí eles foram dispersos para todo lado. E aí você vai encontrar que algumas cartas ela tem essa palavra dispersão. Uma é Tiago e a outra é 1 Pedro. Tá vendo? Então veja, Tiago, vamos ver se é isso mesmo que ele fala aqui. É a carta da frente. Tá? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Isso aí. Então, irmão, tá vendo? A palavra dispersão na minha Bíblia está com até a letra maiúscula. Por quê? Porque foram aqueles dispersos, né, que foram perseguidos, então eles foram espalhados. Tá vendo? E aí na carta de Pedro, você passa mais uma aí, ó, da frente. Capítulo 1, versículo 1. E os apóstolos de Cristo aos gentios que são da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia e Ásia Bitínia. Também, então aqui tem um grupo de pessoas também que são da dispersão, ou seja, eles haviam sido expulsos lá de Jerusalém. Né? E aí foram levados para esses lugares que são mencionados aqui, talvez outros. Então, Tiago escreveu para eles, Pedro também escreveu. Aí veja só, se Pedro está escrevendo uma carta para aqueles cristãos da dispersão, que eram essencialmente judeus, porque é o que está escrito lá em Atos capítulo 8, eles são judeus. Aí quando você chega no final da segunda carta de Pedro, que é a mesma, está escrevendo, né? Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Aí ele vai confirmar que a segunda carta também foi escrita também àqueles irmãos da dispersão. É isso? Então ele fala, amados, esta é agora... Tá vendo então? E amados é a segunda carta. Você escreveu uma primeira, então essa segunda também está sendo endereçada para aqueles irmãos que eram da dispersão. Ok? Muito bem. Então aí quando você chega no final do capítulo 3... verso 15. Entende por salvação de nosso Senhor, como... Opa, o nosso amado Paulo o quê? Pedro está escrevendo para quem? Para os irmãos que eram hebreus, né? Que haviam aceitado o evangelho, que eram cristãos, eles eram judeus ou hebreus cristãos, tá vendo? Então, se ele está escrevendo para eles, diz, como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, onde é que está a carta que Paulo escreveu? Então, irmão, e essas são, para alguns irmãos isso não vale nada, isso não é prova nenhuma. Para mim, isso é uma prova contundente. Tá certo? No final da carta, no capítulo 13, aí novamente ele diz assim, olha, nosso amado irmão Timóteo foi solto, em breve ele vai ter convosco. E a quem tinha ligação com Timóteo o tempo todo? Era só Paulo, não tinha outro. Tá vendo? Ele era chamado de filho na fé. Indica que essa carta foi escrita. Tá vendo? Agora veja, quem são essas pessoas a quem ele está escrevendo? Irmãos, olha, esse é o todo da carta. O que eles passaram, irmãos, as dificuldades que eles passaram, não foram poucas. Não foram poucos. Quer ver? Vamos ler capítulo 10.
capítulo 10, verso 32. Então, ele está se dirigindo a esses irmãos. Então vamos ver aqui, ele vai falar alguma coisa que eles passaram. Então ele diz, ó, lembrai-vos. Então para lembrar tem que ser uma coisa que já passou. Não é isso? Então ele vai mencionar o que esses irmãos passaram. Por terem aceitado o Evangelho, o Senhor Jesus. Então ele diz, lembrai-vos, porém, dos dias antepassados, em que depois de iluminados... Vocês vão lembrar onde é que tem essa palavra iluminados em Hebreus? Capítulo 6... Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Tá vendo? Então ele diz, ó, que depois que vocês forem iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Tá vendo? Agora, veja, como eles foram expulsos de Jerusalém, irmão, aí escuta só. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Ou seja, eles foram espoliados, ou seja, perderam os bens que eles tinham, que tiveram que fugir. Igualzinho a situação que você vê hoje aí do pessoal lá em São Paulo. Há um buraco de todo tamanho ali, o pessoal tem que sair da casa. Então perdeu, o que está ali, a casa rachou, está perdendo, está afundando. Está mesmo em mãos. Eles perderam, porque eles foram expulsos, eles não podiam voltar mais para casa. Então agora estão aqui, ali, ocultos, escondidos, tá vendo? E ele diz, recebestes, aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Tá bem, irmão? Então é isso que eles passaram. E aí então vem a palavra de encorajamento para eles. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverar. Irmão, perseverança, irmão, é algo que acontece quando você está debaixo de problemas. A perseverança se manifesta debaixo de situações. As pessoas não estão envolvidas. Quando você tem pessoas envolvidas, é paciência. A paciência você tem para com pessoas. Você tem que ser paciente com a pessoa. Ela está te picando ali, te maltratando, você tem que ser paciente. Mas com respeito às circunstâncias, tá vendo? Então, perseguições, sofrimentos, espólio dos bens, aí é perseverança. Então ele diz, tendes necessidade de perseverança para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Isso aqui é para quê? Tá vendo? Aí ele continua, porque dentro ainda de pouco tempo... Tá vendo, irmão? Então aqui ele deu uma nota clara do que é a carta. É a respeito da volta do Senhor, é o reino. Né? E aí como ele fala da volta, e como ele fala desse sofrimento que eles estão passando, então ele vai concluir agora, dizendo, porque o meu justo, ele viverá pela fé. Agora, se ele retroceder... Agora, meu irmão, aqui Deus está falando, é o meu justo. Não é o justo do escritor, é o meu justo, é Deus que está dizendo. Tá vendo? Deus está dizendo, é o meu justo. Agora, esse meu justo, ele diz, ceder. Então, o que significa isso, irmão? É que um justo pode retroceder. Porque, na verdade, se você falar que um incrédulo vai retroceder, é uma verdadeira ignorância, porque ele nunca deu um passo à frente. A pessoa dá o primeiro passo à frente quando ele nasce de novo. Então, só é possível dar um passo para trás é quem já deu um passo para frente. E quem dá um passo para frente é salvo. Tá vendo, irmão? Então aqui está dizendo, o meu justo viverá pela fé, se retroceder. Tá vendo? Você vai encontrar outra palavrinha séria de Hebreus. Se, duas letrinhas, S-E, condição. Tá vendo? Ele diz, não se compraz nele a minha alma. Aí ele conclui capítulo 10. Nós, porém, não somos dos que... Retrocede para onde? Irmão, cristão, evangélico, quando vem falar de perdição, ele já joga tudo para os incrédulos, então para o judeu. Perdição ou é para incrédulo ou é para judeu. Para a igreja, não. Não, irmão, tem sim. Entrar pela porta estreita, porque é largo e espaçoso é o caminho que conduz. Vai, irmão, quem é que vai entrar por esse caminho? É lógico que você está falando de cristãos. Isso é Mateus capítulo 7, sermão sobre o reino. São as condições para entrar no reino, está ali.
as características dos súditos do reino. Está vendo? Então ele diz aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, de quê? Da fé. Aí eu pediria até aos irmãos que quisessem checar aí, olhar as outras traduções. Irmão, em inglês a palavra é salvation of the soul. É salvação da alma. Tá vendo? Não é conservação da alma. Então a palavra aqui, a tônica é salvação da alma. Então, irmão, carta aos Hebreus, essa palavra de exortação, pequena palavra, resumida palavra, ela vai falar sobre salvação da alma. Como Tiago e Pedro também falaram a mesma coisa. Então, irmãos, olha, hoje, como nós estamos vivendo uma época nunca vivida na história, e nunca vivida nem presenciada por cristãos. Sabe por quê? Eu digo para os irmãos, conforme a pessoa que fala isso para mim, tem um peso. Mas quando eu escuto o irmão Stephen Cohn, está com 95 anos hoje, é o que foi cobreiro com Otmani. Quando ele quando ele afirma assim, que hoje os cristãos estão vivendo uma época em que outros esperaram de ouvir. Eu estou traduzindo um livro agora, chama Profecia e História. Aí dos judeus, dos gentios e da igreja. Do Dr. Scroggie, excelente livro. Escrito em 1915. 1915. Bastante tempo, né? É isso mesmo, 1915. Nós estamos em 2006. Hã? 2007, desculpe. 2007. Aí, escuta, irmão, quantos anos? 92 anos. É isso? 92 anos. Então, irmão, esse irmão, quando ele escreveu, ele diz assim, hoje, quando ele fala sobre a situação de Israel, Israel hoje está espalhado pelas nações, desde o ano 70 da nossa era, estão sepultados nas nações, mas um dia eles serão uma nação novamente. Irmão, ele não chegou, não sei se ele chegou a ver, porque eu não sei quanto que ele morreu, mas quando ele escreveu em 1915, não tinha chegado 48 ainda. Tá vendo, irmão? Ele diz que um dia Israel vai voltar para a terra, eles vão tomar conta, eles vão morar em Jerusalém novamente. Ele não viu também isso. Foi na chamada Guerra dos 6 Dias, né? Então, irmão, olha só, um irmão desse, se ele voltasse hoje para o nosso dia aqui e alguém falasse com ele, você sabia que Israel está lá na terra? Sabe quantos milhões que tem lá? Você sabia que eles estão morando em Jerusalém, só que tem uma mesquita lá? Ele falava, o Senhor está voltando então, acho que é hoje antes da meia-noite. Para nós, irmãos, não tem quase peso nenhum. Quase não tem peso nenhum. Para os dias que nós estamos vivendo. Olha, irmãos, as 7 festas de Israel, tá vendo? Por isso que é tão sério para nós, porque agora nós estamos olhando a carta agora que foi escrita para aqueles irmãos lá, que era uma advertência para eles antes do ano 70. Essa carta aqui, alguns aqui foi escrita entre 62, 64, 66, ou seja, 4 anos ou 6 anos antes da destruição de Jerusalém. Eles estavam querendo voltar lá para o templo. Eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Aí o Espírito Santo escreveu essa carta para eles. Mas, irmão, veja, 4 festas de Israel se cumpriram assim, uma atrás da outra. Jesus veio e viveu a festa dos pães ázimos. Porque, na verdade, a Páscoa vem primeiro, né? na Bíblia. Mas na vida de Jesus tinha que ser o contrário. Porque pães ázimos significa que é um pão que não tem fermento. Né? Então Jesus, ele podia dizer, quem de vós encontra fermento na minha vida? Em outras palavras, era pecado que ele queria dizer. O judeu tinha que passar 7 dias sem fermento dentro da casa. Não podia ver, se ele abrisse uma gaveta e visse uma pontinha ali, para ele estar vendo um fantasma. Era um pavor aquilo. Porque tinha que obedecer ali. Era uma figura, né, das coisas futuras. Então, irmão, Jesus viveu como pães ázimos, sem pecado. Ele foi examinado uma semana antes, ele entrou em Jerusalém, todo mundo examinando, e ele falou, quem de vós me aponta pecado? Por quê? Porque o cordeiro da Páscoa tinha que ser examinado pelo sacerdote, não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ser aleijado, podia ser cego. Eles examinaram e ele realmente é o cordeiro perfeito de Deus, para morrer na cruz. E aí então, na experiência dele, ele vai para o Calvário, que é a festa da Páscoa. E aí Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, Cristo, que é o nosso cordeiro pascual. Cristo é a nossa Páscoa. E aí depois vem uma outra festa, que foi o que aconteceu na vida dele, que é as primícias. Cristo foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, quando ele ressuscitou. E depois, então,
depois da ressurreição, né, contava-se 50 dias e acontecia a festa do Pentecostes, que significa 50 dias. E aí o Espírito Santo desceu, batizou 120 discípulos, formando um corpo, nasceu a igreja universal e a igreja em Jerusalém. E aí, irmão, parou. Isso foi mais ou menos o quê? Isso aconteceu dentro do, vamos dizer, entre o ano 35, 33 e meio, 34, foi mais ou menos quando Jesus, né? Essas festas aconteceram, irmão, uma atrás da outra. Porque lá diz no primeiro mês. Mas o primeiro mês que Deus está falando ali era mais ou menos o mês de abril. Por quê? Ele falou que quando eles saíram do Egito, aquele mês seria o primeiro dos meses, para simbolizar o quê? Novo nascimento. Ou seja, tem um ano que começa em janeiro, mas tem um ano que começa agora em abril. Então eles têm duas contagens, o ano espiritual e o ano civil. Então, de acordo com o ano espiritual, a Páscoa acontecia no mês de abril, dia 14. Que eu não me lembro em hebraico se era Abib ou se era Nisan. Abib, né? Abib. Então, dia 14 era o dia. E aí, irmão, essas festas aconteceram assim, praticamente uma atrás da outra. A diferença foi 50 dias. Então, começando no primeiro mês, lembra? No primeiro mês espiritual. Então, se o primeiro mês espiritual era mais ou menos abril, então depois você tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro era o 7º mês. Lá ia acontecer 3 festas. Que era trombetas, expiação e tabernáculos. Então, entre a 4ª e a 5ª, há um período bem longo, de meses, que não aconteceu com a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Aconteceram uma atrás da outra. Aí houve um período longo. O que Deus estava querendo dizer para nós? Que haveria um longo período entre o cumprimento da 4ª e o cumprimento da 5ª. E foi praticamente para nós 1900 e tantos anos. Porque desde do ano 30 e pouquinho, quando se cumpriu a 4ª, que era Pentecoste, esses anos, e só em 1948 é que Israel começou a voltar para a terra. Então, eles estão voltando para a terra por quê, irmãos? Por quê? Porque a trombeta está tocando. E a trombeta era usada para quê? As 2 trombetas de prata lá do Velho Testamento. Para despertar os dorminhocos que estavam dormindo na cabana e para juntar o povo e dizer, vamos marchar. Tá vendo? Então Deus começou a tocar a trombeta e eles começaram a sair das sepulturas e voltar para Jerusalém. Então, irmão, essa festa está tendo cumprimento diante dos nossos olhos hoje. Agora veja só, que dia que acontecia? No primeiro dia do 7º mês. No primeiro dia do mês de outubro. Primeiro dia. A segunda festa, expiação, dia 10. A terceira festa, tabernáculo, dia 15. Então veja bem, olha o período bem longo, entre a 4ª e a 5ª, período bem longo. Passaram-se 1900 e tantos anos. Quando Deus diz, quando eu voltar agora para começar a cumprir as 3 restantes, elas vão ser rápidas, uma atrás da outra. Dia 1º, dia 10 e dia 15. Porque, irmão, quando a gente olha para trás, a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª se cumpriram literalmente, como nós vemos. Mas se cumpriu também um intervalo. Se cumpriu um intervalo longo entre a 4ª, festa da Pentecoste, e das trombetas. Agora, irmão, veja só. Pense comigo só um pouquinho. Quando é que vai acontecer a festa da expiação? O que era expiação? Lá no livro de Levítico está escrito que era o dia em que eles afligiam as suas almas. Era um dia de arrependimento, de tristeza. O que é isso, irmãos? É aquilo que está escrito na palavra de Deus. Que eles verão aquele que eles traspassaram e lamentarão sobre ele. É o cumprimento da festa. Irmão, isso vai se dar quando? Bom, de acordo com aquilo que nós entendemos, que tem outros irmãos que pensam diferente, é depois do final da tribulação. Agora veja, irmão. Se na 5ª, a 6ª depois da tribulação, o que nós estamos aguardando hoje? Não é arrebatamento? Então, irmão, está muito próximo. E aí, logo depois que acontecer a 6ª, agora, o que vai acontecer, irmãos? Os judeus, eles aceitaram Jesus como a festa dos pães asmos? Não receberam. Eles receberam ele como a festa da Páscoa? Não. Receberam ele como festa das primícias, que ele ressuscitou? Também não. Eles receberam que o Espírito Santo desceu e formou a igreja uma coisa nova? Não. Eles aceitaram a festa a 5ª das trombetas até agora? Também não. Por quê? Ainda estão na incredulidade. Mas, irmão, Deus vai fazer eles engolir todas as festas na 6ª. Ele vai chegar com um coquetel
preparado e falar, bebe aqui, ó. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E aí quando ele beber a sexta, ele bebeu a 6, e aí está preparado agora para cumprir a 7ª, que é o milênio. Tá vendo? Lá no livro de Osés está escrito que o Senhor fez a ferida e ele vai ligar. Ele despedaçou, ele vai ajuntar. Né? Depois de 2 dias, ele nos levantará. E ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Pô, 2 anos, 2 dias, 2000 anos. Aí, irmão, está diante de nós 2. Não, olha, esse versículo da Bíblia, irmão, confundiu os escritores, comentaristas da Bíblia durante muitos e muitos e muitos anos. Aí, recentemente, não sei há quantos anos atrás, começaram a ver que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Quer dizer, outros já viram há muito tempo atrás. Né? Tem um livretinho que eu publiquei, acho que alguns irmãos conhecem, que é Um Dia Como 1000 Anos. Você vê, isso era a crença da igreja até o 3º século, quando Constantino oficializou a igreja. Aí perdeu. Depois veio a igreja católica, perdeu tudo. Mas até lá, irmão, era a palavra de Barnabé, era a palavra de tantos homens que viveram naquela época, que o Senhor cumpriria a história da humanidade com 6.000 anos. Ele vai trabalhar 6 anos, 6.000 anos ou 6 dias, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e no 7º ele vai descansar. Biblicamente perfeito. Tá vendo, irmão? Então não sei se você entendeu. Né? Torna a repetir. No processo da 5ª festa, que é a festa das trombetas, que Deus está juntando o povo dele. Os irmãos sabem? Hoje está se cumprindo, irmão, parte daquela profecia lá de Ezequiel, que sopra espírito sobre esses ossos. Aquele monte de ossos. O que é isso? É Israel que está espalhado. Estava espalhado pelas nações, até 48. E aí o Espírito Santo começou a soprar, e eles se juntaram osso com osso, e veio carne, veio tendão, veio pele, veio nervos, mas faltou o Espírito. Tá vendo, irmão? Isso que nós estamos vendo hoje, Israel levantou, é um exército, mas não tem Espírito, ou seja, é um mover político. Ainda é um mover político. Por quê? Porque eles ainda não creram no Senhor Jesus como o Messias deles. E eles vão ficar, irmão, nessa situação, vão passar pela tribulação, e aí no final da tribulação, aí depois daqueles dias, né, da grande tribulação, Mateus capítulo 24, aí diz, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Tá vendo? Apareceu o sinal do Filho do Homem no céu. Tá? E agora eu descobri um outro irmão que ele não crê que pode ser uma cruz, não. Porque a cruz, na verdade, ela tem um caráter negativo, os irmãos sabem. Né? Como o irmão Pember escreveu, ele diz que a cruz, ela foi introduzida no cristianismo para o pessoal colocar nas igrejas e colocar no pescoço para dizer assim, eu matei o seu Salvador. Que é o instrumento que ele usou para matar o Senhor, foi a cruz. E aí o irmão Pember diz, você guardaria a arma do ladrão que matou seu pai e sua mãe? E pendurá-la na sala, e a pessoa chega, irmão, não toque, por favor. Essa arma que matou meu querido papai e minha mamãe. Ele disse, é assim que nós fazemos com a cruz. Então ele não crê. Então ele diz, qual que é o sinal do Filho do Homem? A estrela de Belém? Irmão, puxa vida, que coisa forte. Provavelmente, pode ser a estrela. Não a cruz que mostrou a morte dele, que para muita gente é derrota. Mas a estrela que anunciou, onde era nascido o rei dos judeus? É isso? Eles falaram, os sábios, né? E aí, irmão, naquele momento, eles vão olhar e vão ver o Senhor descendo das nuvens, que já desceu do trono até as nuvens. Já aconteceu a segunda parte do arrebatamento, com o meu entendimento, os irmãos sabem. Né? Os mortos ressuscitaram primeiro, depois os que estavam vivos foram arrebatados até os ares com ele. E aí, então, agora ele vai descer já dos ares até o Monte das Oliveiras com os vencedores, montados em cavalo branco. Apocalipse capítulo 19. E aí, então, quando ele está descendo, aí o judeu vai ver, nesse momento. Então, antes disso, irmão, não tem conversão para Israel. Aí leia capítulo 12, 13, 14 de Zacarias, irmão. É clarinho, clarinho. Tá vendo? E aí tem uma fonte que foi aberta para Davi, né, para purificar todo o pecado deles. E aí o Espírito de graça e de súplica será derramado sobre eles. E aí naquele momento eles vão, olha, nós crucificamos o nosso Messias. Aí lá diz, até aqueles que o traspassaram. Que alguns acreditam que não é só a nação de Israel que pediu para crucificá-lo, mas as próprias pessoas que pregaram os cravos. Aqueles que fizeram literalmente, que trapassaram a mão e os pés dele na cruz. Então, irmão, só naquele momento é que a nação de Israel se converterá. E aí, Romanos capítulo 11 diz, todo Israel será salvo. Virá o libertador de Sião e todo Israel será salvo. Então, irmão, naquele momento estará sendo cumprida a festa da expiação, que é o arrependimento,
né? O lamento por eles terem crucificado o Messias deles, e arrependimento por isso, e então eles vão beber daquela fonte que foi aberta para a purificação da nação. E aí quando eles bebem aquela sexta festa, crê naquela sexta, eles engolem as 5 anteriores. E aí agora estão preparados para a 7ª, que imediatamente tem a batalha do Armagedon e o Senhor vai inaugurar o reino dele. Então, irmão, isso é o que nós estamos vendo. Então, quando o escritor escreveu essa carta, a advertência para aquelas pessoas é que eles estavam querendo voltar para o templo. Tá vendo? Aí no finalzinho ele menciona, deixa eu mostrar para os irmãos aqui, no capítulo 13, a partir do verso 8, 13 e 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocupem. Os irmãos estão vendo? Quando fala de alimento, já lembrou de alguma coisa lá do templo. Está vendo? Uma indicação. Mas agora ele vai falar muito claro. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Está vendo? Então tem um altar aqui, tem um tabernáculo. O que ele está falando? O altar aqui, irmão, sem dúvida nenhuma, é o novo altar, que é a cruz do Calvário. Lá tem um novo sacrifício que foi colocado. Não foi lá em Jerusalém. É fora do templo. Está vendo? Vai sair, vai mencionar logo em seguida. Então nós temos um altar, que é a cruz, que os irmãos sabem, no Velho Testamento, o altar foi traduzido para o Novo como a cruz. Então, hoje, aquele altar, quando Abraão levantou um altar, construiu um altar, edificou um altar, no Novo Testamento agora é a cruz. São experiências que nós temos com o Senhor através da cruz. E aí ele vai dizer o seguinte, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Se você voltar para o judaísmo, você não conhece esse tabernáculo do Calvário. O altar do Calvário, eu digo. E aí ele diz assim, verso 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, ou como oferta pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. O que é o acampamento? Jerusalém. Porque lá que está o templo, fora do acampamento. Então ele diz, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, o quê? Então tem que sair da porta de Jerusalém e ser levado lá para o monte, né? Do Gólgota. Aí ele diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Tá vendo, irmão? Então essa é a indicação clara de que aqueles irmãos estavam querendo retornar. Irmão, dentro de 4 anos ou 5 anos, como os autores creem, o templo foi destruído, seria destruído. Tito chegou lá com o exército dele e eles entraram e quebraram, destruíram tudo. Aquele muro que você vê os judeus lá, né? Aquilo é o que restou. É o restante de todo o muro. É o que restou da lembrança que eles têm. Então, eles estão ali constantemente dizendo, ó, Senhor, lembro da tua casa, do teu templo, o Senhor refaz, né? Restaura. É muito, muito, muito claro. Isso? Então, irmão, essa carta, ela vai gerar em torno disso. Não somente para aqueles, tá vendo? Mas também para nós. Né? E aí, visto que eles tinham uma história passada, que eles dizem, nós somos israelitas, nós somos hebreus, nós somos descendentes de Abraão, nós temos uma história, né? Nós temos a nossa história com anjos. Anjos foram ministradores, eles trouxeram a lei lá no Monte Sinai. Anjos fizeram isso, anjos fizeram aquilo. Eles são realmente os interventores de Deus, são ministros de Deus, são labaredas de fogo que serviram. Né? Nós temos Moisés, né? Nosso grande apóstolo, o enviado de Deus, foi enviado para libertar o povo, e aquele que construiu o tabernáculo, foi fiel em toda a casa de Deus. Nós temos esse homem que falava cara a cara com Deus. Nós temos uma história. Né? Nós temos Josué, que substituiu o Moisés, né? E conduziu o povo para dentro da terra. E nós temos Arão, que era o grande sumo sacerdote. Está vendo? Isso, irmão, é nessa sequência que aparece. Anjo, Moisés, Josué, Arão. Eles aparecem nessa ordem que está aqui.
É a ordem em que aconteceu na história. Então o Espírito Santo de Deus, ele programou essa carta para mostrar o quê? Para mostrar para eles o seguinte, tudo bem, tudo isso é muito grande, mas agora apareceu um que é superior aos anjos. E aí, irmão, essa palavra superior, por isso que eu falei, eu precisava da transparência para mostrar para os irmãos, facilita. Ela aparece 12 vezes, alguns acham que é 13. Aí tem um monte de coisa superior. Superior isso, superior aquilo, superior. Várias vezes. 12 vezes, pelo menos eu contei, né? E coloquei para os irmãos os versículos para nós vermos. Então, essa carta vai mostrar para nós que o Evangelho, né? Cristo, que trouxe essa salvação, que é chamada de grande salvação no capítulo 2, então ele é superior a tudo. Tudo é superior com ele. Tá vendo? E ele vai mostrar então, os anjos, tá? Tudo bem. Os anjos foram ministradores e tudo mais. Mas a qual dos anjos Deus jamais falou? Aí os irmãos podem até voltar a ler aquele hino que foi cantado aqui, porque realmente ele fala bem claro. A qual dos anjos? Então, irmão, 7 citações do Velho Testamento para provar que o Filho é superior. 7, os irmãos sabem. Tudo na Bíblia de 7 é perfeito. Embora seja o perfeito temporário, mas é perfeito. Tá vendo? Isso é capítulo 1. Né? Ele vai desenvolver isso até no finalzinho do capítulo, falando sobre as 7 citações, né? Mostrando. Fiz também uma transparência para os irmãos ver quais são as citações no livro de Hebreus e no Velho Testamento. Quais são? Aí fala sobre a posição de Cristo no reino, a volta dele, quando vai ser introduzido o primogênito na terra novamente. Então agora ele diz, é o primogênito, não é mais unigênito. Porque agora ele tem outros irmãos, que somos nós, os irmãos mais novos. Né? Então ele conclui no capítulo 1, né, falando o seguinte, olha, Cristo é superior aos anjos. No 1,4 ele diz, ele alcançou um nome. Não é isso? Ele fala. Herdou mais excelente nome do que eles. Então ele é superior aos anjos. E aí então, irmão, no capítulo 2, versículo 1, vem a primeira advertência desse livro. A primeira exortação para nós, o primeiro aviso para nós. Então, irmão, por isso que é um livro sério, muito sério. Os irmãos não imaginam. Sabe por quê, irmão? Nós às vezes pensamos que arrebatamento, quando aconteceu o arrebatamento, nós estamos aqui, aí estamos andando, estamos lá no shopping, passeando, fazendo alguma coisa, né? Lícita, honesta, e estamos preparados para aquele dia, e de repente sumimos ali. Irmão, a gente acha que isso é como comer um saquinho de pipoca. A gente não leva em conta a grandiosidade, o que está envolvido com isso. A gente não leva em conta, irmão, o que vai ser reinar com Cristo. Nós não imaginamos o que é. Sabe, o nível de glória, o de preparo que é preciso para que isso aconteça. Nós não imaginamos o que vai ser essa terra ser libertada de toda a corrupção, Satanás ser preso, anjo ser preso, demônio ser preso, não tem mais tentação externa na terra. E aí diz que a própria criação será libertada da corrupção para a glória da libertação, da liberdade dos filhos de Deus, Romanos capítulo 8. Ou seja, toda essa beleza que nós vemos aí da criação, do sol, da lua, das estrelas, rios e plantas e flores e tudo mais, ainda está gemendo com dores de parto, de acordo com Hebreus. E aí, irmão, vamos reinar com Cristo. Reinar como? O que nós conhecemos desse reino? Se alguém chegar para nós resolvermos um problema, como é que nós vamos resolver o problema? Eclesiastes diz, ai da terra quando o seu rei é uma criança. Mas não estão achando que o Senhor vai colocar todo mundo para reinar com ele. É lógico, cada pessoa, irmão, isso não é uma palavra de desencorajamento. Graças a Deus que esse nível de maturidade está na mão do Senhor, só Ele que pode dizer quem é. Eu não posso chegar e falar, aquele irmão não tem crescimento, de jeito não posso fazer, porque ele pode ter uma posição de crescimento maior do que a minha, por causa do tempo que ele teve, das oportunidades que eu tive muito maiores. Então eu sou muito mais infiel do que aquele outro, então está na mão do Senhor, não está na minha mão. Mas, irmão, é coisa muito grande. É muito grande. Aí o escritor diz assim, capítulo 2, verso 1, diz, por esta razão, ou seja, porque Cristo é superior aos anjos. Tá vendo? Vai repetir novamente a palavra dos anjos. Olha só. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Ao quê, irmãos? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Tá vendo, irmão? Apegar as verdades ouvidas. Quantas verdades nós ouvimos e quantas nós sabemos que existe? Ou será que nós estamos aqui? Passa só a página aí, não precisa ir muito longe não. Capítulo 5. Verso 12. Aqui já é a terceira, viu? A terceira advertência.
Com efeito, quando devia ser mestres atendendo ao tempo decorrido, quanto tempo tem, irmão? Ele está escrevendo para os irmãos, viu, irmão? Não está escrevendo para os chamados para ser mestres, apóstolos, profetas. Não, está escrevendo para a igreja, para aqueles irmãos que estavam na dispersão. Decorrendo, né? Quando atendendo ao tempo decorrido, vocês deviam ser mestres. Ou seja, tinham que ter, não é ser o mestre lá de Efésios 4, mas é ter capacidade para ensinar. Porque conhece. Ele diz, novamente tendes necessidade que alguém vos ensine. De novo, quais são o quê? Os princípios. Estamos lendo 5:12. Os princípios elementares dos... E assim vos tornastes como necessitados. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é... Por quê? Mas o alimento sólido? Para aqueles que pela prática... Então, essa pessoa aqui, quando ele tem isso aqui, ele tá qualificado para julgar, para governar. Ele tem os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Você não sabe discernir entre o bem e o mal, como é que você pode ser juiz? Como é que você pode ser advogado? Né? Então, lá na época do milênio, está escrito lá que uma pessoa morrer com 100 anos, morreu jovem. Então, irmãos, as coisas vão mudar bastante. Então, a primeira coisa, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos... Então, a palavra desviemos delas aqui no grego, primeiro, significa uma vasilha, um vaso que tem um pequeno buraquinho. Se você tiver uma lata, que você usa para guardar óleo ou qualquer coisa ali, né? E tiver um furo do tamanho da ponta de uma agulha, o que vai acontecer? Depois de um tempo você vai lá, não tem mais nada. E vai escoando. Tá vendo? Igualzinho o Otmani menciona nos estudos dele. Palavras vãs escoam a vida. Tem irmão que passa por tratamento, sofre e tal, mas ele fala tanta abobrinha, ele fala tanta coisa sem significado, que a vida que ele ganhou na cruz sai tudo pelas palavras vãs. E aí tem uma citação lá do Provérbios, nesse estudo dele. Então, irmão, a primeira coisa é que nós não vamos permitir que essas verdades que entraram como um depósito dentro de nós, elas vão escapar por através de um furo. Tá vendo essas coisas? Esses furos levam embora. Aí você olha, como o irmão Otmani, ele fala nesse estudo, dizendo, puxa, mas nós estamos acompanhando aquele irmão e aquela irmã, como eles sofrem, como eles passam, como eles aceitam a cruz. Aceitaram mesmo, foi positivo. Não é da cabeça, não. Eles aceitaram o tratamento da cruz. Mas depois, quando chega lá, descobre que não tem vida dentro deles. Por quê? Porque entrou e escoou. Saiu pelo furo. A segunda coisa é que alguns entendem que essa palavra aqui, para que jamais dela nos desviemos, é um navio que ele está à deriva no mar. Ou seja, ele não tem mais vela. Não tem mais aqueles panos, né? E aí você pode guiar de acordo com o vento, e aí você vai dizer, eu quero ir para cá, o vento está soprando aqui, vou para lá. Mas quando você perde a vela, aí você fica à deriva, ou seja, você vai ser levado pelas ondas. Leva para cá e para lá e tal, e você vai seguir a corrente do mar. Tá vendo? Então, essa é outra palavra que ele dá aqui. Aí escuta só, irmão. Agora, se, verso 2. Estamos concluindo, viu? Só isso aqui. Se, pois, se tornou firme a palavra falada... Então, voltou lá nos anjos outra vez, ó, capítulo 1. Então, irmão, presta atenção, ele está dizendo para eles lá. Se a palavra falada pelos anjos, né, ela se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Capítulo 3, ao verso 3. Isso, muito bem. Quem é que está escrevendo a carta? Se é que nós entendemos certo aqui? Paulo? Ele está incluído aqui? Por quê? Como escaparemos? Nós. É isso? Se ele falasse, como vós escapareis? João Batista falou, ó raça de víboras, como escapareis do juízo vindouro? Aí ele colocou ele do lado de fora. Mas aqui, irmão, ele não falou isso, ele disse, como escaparemos nós? Tá vendo, irmão? No capítulo 10, diz, se pecarmos voluntariamente, ele está lá dentro. Ele falou, eu também estou. Advertência é para mim também. Então, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada
inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, irmão, se a palavra dos anjos ficou firme, e essa agora? Que ela começou a ser falada pelo Senhor. Deus falou pelos profetas, mas agora ele falou no Filho, como os irmãos cantaram no hino aqui, na nossa tradução, ele falou pelo Filho. Não, irmão, não é pelo Filho, não. Jesus não é caixa de som. E Deus está lá no céu falando, alô, terra. Não, não. Deus falou no Filho. Quando o Filho fala, o Pai fala. Tá vendo? Deus está falando no Filho. Isso é de acordo com o texto original. Tá vendo? Ele diz, como nós escaparemos? E aí, irmão, veja só, ele vai voltar novamente nos anjos. Para quê? Para mostrar o quê? A importância disso que nós estamos falando, essa grande salvação. Ele vai dizer, não fique pensando que é só ser livrado do inferno. Se eu não está escrito no livro da vida, você não vai ser, seus pecados estão perdoados. Porque ele diz, pois não foi a anjos, verso 5. Que o quê? Então, não foi a anjo que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Ô, irmão, aqui é era que há de vir. Aion. A palavra Aion. A era vindoura, ou seja, o milênio, o reino. Então, ele não sujeitou. Ou seja, quem vai governar nessa época, no milênio, não serão os anjos. Alguns irmãos acreditam que Satanás se revoltou, irmão, por causa disso. Alguns acreditam. É uma conjectura, tá? Mas é muito válida. Porque quando Deus mostrou para ele, dizendo, quando chegar na consumação de tudo, quem vai governar a terra durante 1000 anos é o homem. Aí ele falou, mas não, ele foi criado menor do que eu? Aí nem isso que está escrito aí? Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Salmo número 8, não é isso? Ou filho do homem que eu visite. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sob as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, irmão, o que devia ter acontecido? Se Adão não tivesse caído, quando ele visse o normal seria isso. Ele viu um passarinho e falou, pardal, vem cá. Ele, posa aqui na mão. Dá uma bicadinha na orelha. Ele tinha que obedecer, assim tinha que ser. Mas ele perdeu isso. Tá vendo, irmão? Então, quando ele está falando aqui, irmão, olha, nos versículos 6 e 7, ele está falando do homem criado por Deus. Tá vendo? E aí então vem a tremenda revelação. Desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ao homem que Deus criou. Vemos, todavia. Tá vendo, irmão? Agora ele vai dar um pulo agora. Ele sai do homem, pecador, que caiu em pecado, e ele diz, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Pô, agora ele é menor que os anjos. Capítulo 1 ele é maior que os anjos. Não está vendo? Agora ele vai voltar. Ó, ele é maior que os anjos. Mas agora, por um pouco de tempo, ele vai ter que ser feito menor do que os anjos. E aí ele vai explicar por quê. Né? Eu não vou ler com os irmãos, senão nosso tempo vai embora. Né? Então ele diz, vemos aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então, irmão, o que está acontecendo? Se ele não se fizer homem, ele não pode provar a morte. Na forma dele como Deus que ele existia, ele não pode provar a morte. Por isso que ele vai falar no final do capítulo 2, dizendo o seguinte, que ele não tomou a descendência dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, que alguns acham que não tem salvação para anjos, mas não é isso que ele está falando. Quer dizer que quando o Filho de Deus veio, ele não tomou a forma dos anjos, mas tomou a forma dos filhos de Abraão. Está vendo? Para quê? Para que ele pudesse provar a morte por todo homem. Está escrito aqui. E aí então, por essa razão, irmão, aquele que é maior do que os anjos, por um pouco de tempo, ele vai ser feito menor do que os anjos e vai provar a morte. E aí, irmão, daqui para frente, né, depois nós vamos continuar, né, é que agora esse Jesus é Jesus de Nazaré como cabeça e a sua igreja como corpo. Aí o homem está lá. Aí o homem vai governar. Só que nós pensávamos, alguns poderiam ter pensado, que era o homem só. É o homem que vai governar. Deus, não, você está pensando que é o Adão que vai governar? Não. Tem que ter uma cabeça celestial. E essa cabeça celestial vai passar para o corpo, para o restante do corpo. Tá vendo, irmão?
Então isso é a verdade, irmão. Não tem como você negar que esse autor está falando de Cristo e da igreja. Tá vendo? E aí termina o capítulo 2, vai terminar aí falando sobre Cristo maior do que os anjos, capítulo 1, mas agora por um pouco de tempo, Cristo menor. E entre essas duas coisas tem a advertência, dizendo que temos que ouvir a palavra do Filho, que é maior do que os anjos, e a palavra dos anjos ficou firme, transgressão e desobediência recebeu o castigo, retribuição. Então, como escaparemos nós? O irmão Steve, ele é uma pessoa muito cuidadosa quando ele fala, e ele diz assim, olha, irmão, não vou nem tentar explicar para vocês o que é escapar. Escapar de quê? Ele disse, eu só vou apenas dizer para vocês, não brinque porque é coisa muito séria. É muito sério. Né? Então, irmão, não é nada para assustar ninguém, né? E cada pessoa, cada irmão deve realmente levar em conta aquilo que ele tem ouvido, as verdades que ele tem ouvido, se apegar a elas com firmeza. Porque senão, irmão, vai desviar. Tá? Aí amanhã nós vamos, né, prosseguir aqui com o finalzinho do capítulo 2 e vamos ver Cristo é superior a Moisés, que é o capítulo 3. Capítulo 4, Cristo é superior a Josué. Capítulo 5 ele começa, Cristo é superior a Arão. Né? E aí ele já desenvolve o ministério do Senhor como sacerdote até capítulo 10. Né? Mas vamos, devagarzinho nós vamos estudar e talvez possa dar algumas ajudas para os irmãos ler em casa, meditar em casa durante esse tempo. Né? Vamos orar? Pai, aceita a nossa gratidão, Senhor, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que todas as coisas já foram realizadas na Tua pessoa, naquele dia na cruz. Quando o Senhor diz que está consumado, Senhor, todas as coisas foram consumadas. Porque aqueles que o Senhor conheceu de antemão, o Senhor também os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la. Até o dia de Jesus Cristo. Não importa que seja até o final do milênio. Isso há de acontecer. Só, Senhor, hoje nós podemos escolher de ter tudo isso, de sermos conduzidos à glória pelo Teu Filho, Senhor. Com alegria, com gozo, sem dúvida, aqui passando por provas e sofrimentos. Porque, como disse aquele irmão, sabiamente, que o cristão carnal é a pessoa mais tola que existe. Porque terá que aceitar um dia a força, terá que aceitar. E terá que ser feito a imagem do Filho primogênito. Aquilo que poderia ser feito hoje, com alegria e ainda gozar todas as glórias do milênio. Pai, nós queremos estar preparados. Nós queremos cooperar com o Teu Santo Espírito. Queremos ser maleáveis. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor sabe daqueles momentos que estamos sofrendo e muitas vezes murmuramos e falamos até coisas que não são dignas. Mas o Senhor sabe o quanto nós sofremos. O Senhor sabe que às vezes a dor nos leva a pecar. E é por isso que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Porque como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Por isso podemos chegar diante do trono da graça. Não do trono do juízo, do julgamento, mas o trono da graça. Para recebermos socorro no tempo oportuno. E achar misericórdia. Senhor, entregamos em Tuas mãos. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor, a Tua vida de ressurreição venha tragar toda a morte, toda a fraqueza, Senhor, todo aquele desengano, Senhor, toda aquela falta de realização que pode acontecer na nossa vida. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Mas, ó Senhor, hoje nós estamos vivendo na era da graça do Novo Testamento. Senhor, Teu Espírito está em nós. Senhor, Ele pode tragar toda manifestação de tristeza, de desencantamento. Porque, Senhor, muitas vezes os sofrimentos são grandes. Só nos livra, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o nosso grande sumo sacerdote. Senhor, quando o Senhor vê que a nossa vida aqui na terra é como um pavio que fumega, o Senhor nunca pisa nele para acabar de pagar. Mas o Senhor supre com azeite para que ele possa produzir luz. O Senhor é o nosso grande e misericordioso sumo sacerdote. Aceita a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus.
Senhor Jesus.